Agora ficou fácil refutarem os irmãos, né, protestantes. Veja, eu vi um comentário aqui no canal, onde o protestante disse, né, viva Jesus Cristo, viva a igreja, corpo místico, né, de Cristo, espalhada no mundo inteiro. Olha que bonito, né? Quer dizer que viva a igreja de Cristo, o seu corpo místico, né, espalhado no mundo inteiro. Perfeita, né, colocação. Só que não é aquilo que ele imagina, né? Não é aquilo que ele imagina. Então a gente vai refutar esse comentário nesse vídeo. Vamos direto, né, ao assunto. Qual é a igreja espalhada no mundo inteiro? Qual é esse corpo de Cristo que está presente no mundo inteiro? Qual é a única igreja que está presente no mundo inteiro? Em todos os continentes do mundo. Sem querer, né? Ele aponta para a igreja de Cristo. Presente no mundo inteiro. Presente em todas as nações. A única que fala todas as línguas. Esse corpo, né, místico de Cristo. Um só batismo, como a gente vê nas Sagradas Escrituras, né? Há um só batismo, um só pão. É isso que faz o corpo místico de Cristo. Paulo diz isso, né, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13, diz assim, né, de fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num só Espírito, para formarmos um só corpo. E todos nós bebemos de um único Espírito. De um único Espírito. Ainda em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 17. Porque há um só pão. Nós, embora muitos, somos um só corpo. Pois todos participamos desse único pão. Olha aí, é fácil de entender. Para formar o corpo místico de Cristo, tem que congregar nessa única igreja de Cristo, num único batismo, né? Só há um batismo, e comungar, participarmos, né, de um único pão. E só a Igreja Católica tem isso presente no mundo inteiro. Então, quando ele colocou esse comentário, eu achei interessante. Então eu disse, vou reagir a esse comentário. Porque, né, essa igreja espalhada pelo mundo inteiro, que está em todas as nações, que fala todas as línguas, esse corpo místico de Cristo é um só. É a Igreja Católica, né, Apostólica Romana. Ela está presente no mundo inteiro. E jamais é, né, o protestantismo. Se ele escreveu esse comentário, obviamente, né, ele escreveu pensando no protestantismo. Mas com um pouquinho de paciência, um pouquinho de discernimento, pensando bem, né, analisando as coisas, jamais o protestantismo é um corpo. Eles não têm um só batismo, eles não têm um só pão. Por exemplo, nesse último vídeo que eu postei no canal, eu mostrei 5 denominações em torno da Igreja Católica ali, 5 denominações diferentes. E como eu disse no vídeo, né, eu passei lá depois e ainda vi outra igreja ao lado de outra lá. Então são 6 denominações protestantes em volta da Igreja Católica ali, só naquele quarteirão. Todas elas é diferente. Se brincar, todas elas que você for, você tem que ser batizado de novo. O pão, para cada um, tem um significado. Ou seja, não forma nunca um corpo de Cristo. Eles não têm um credo. Então, o protestantismo é realmente uma desordem. Não está presente no mundo inteiro de forma nenhuma. Quando tem uma igreja em um quarteirão, em uma esquina, às vezes naquela cidade é a única, você não encontra outra em lugar nenhum, com a mesma regra, com a mesma doutrina, você não encontra outra com pensamento em canto nenhum. Eu tenho até um testemunho desse aqui, próximo, né, da minha família, de uma pessoa ter casado aqui em São Paulo, em uma igreja, né, protestante, e quando foi visitar os seus parentes lá no Pernambuco, chega lá, simplesmente não tem mais daquela mesma igreja. Simplesmente não existe aquela igreja lá.
Entende? Então, como é que essa igreja protestante está presente no mundo inteiro? Se de uma cidade para outra não existe mais aquela igreja com aquele mesmo nome, não existe, simplesmente não existe. Então, veja só que desordem protestante. Quer dizer que os nossos irmãos protestantes, eu digo com toda. Eu rio aqui um pouco, porque é complicado, né? A gente não ri. Dizer para a igreja de Cristo está espalhada no mundo inteiro? Sim, é a única igreja de Cristo que está espalhada no mundo inteiro, é a igreja católica. Com o mesmo batismo, com o mesmo pão, com o mesmo credo, lê o mesmo evangelho todos os dias. Então veja que coisa impressionante, né? Então, e as igrejas, e as denominações protestantes, é uma loucura, né? Quer dizer que de 5, 6 igrejas em um único quarteirão que você mostra, se brincar, se você for passar se você for frequentar uma e depois for na outra, você vai ser batizado de novo. Se você, por exemplo, celebra o seu casamento em uma dessas denominações ali, que eu mostrei nesse último vídeo, talvez aqui no Brasil você não encontre mais outra igreja com aquele nome. Não existe mais aquela igreja, só ali. Então, é um atentado, né, à inteligência humana, o protestantismo. É uma coisa bizarra. Né? Não existe nada nesse planeta que se iguale, né, ao protestantismo. Como é que a mente deles, desses nossos irmãos, foi tão manchada a ponto de ter uma cegueira tão grave, né? É uma cegueira grave demais isso aí. Isso aí é muito grave. Olha, a igreja de Cristo está espalhada pelo mundo inteiro. É o corpo místico de Cristo. Meu irmão, se tiver 10 igrejas protestantes em uma rua, em um único bairro ali, pequenininho, todas elas é independente, ensina diferente. Não é o fato de ter a Bíblia na mão que forma o corpo de Cristo. Veja, o que forma o corpo de Cristo é um só batismo, é um só pão, como a gente vê aqui nas Sagradas Escrituras. Não é somente a Bíblia que forma. Lendo a Bíblia não forma o corpo de Cristo. Em nenhum texto sagrado você vai dizer assim, lendo a Bíblia forma o corpo de Cristo. Não. O que forma o corpo de Cristo é o batismo. É um só batismo, como disse aqui o apóstolo Paulo, né? Há um só batismo, há um só corpo. Há um só corpo significa há uma só igreja, há um só Espírito. Há um só Espírito. Há um só pão. É isso que forma a igreja. Então os irmãos protestantes demoram a entender isso. E reluta bravamente para dizer que estão certos. Aí chega e diz assim, olha, a igreja de Cristo, o corpo místico de Cristo está espalhado pelo mundo inteiro. Ô meu irmão, faça-me um favor, né? Para pensar um pouco. Como é que o protestantismo forma um corpo? Lendo as Sagradas Escrituras, não existe um versículo sequer que diz assim, basta ler as Sagradas Escrituras que você forma a igreja de Cristo. Mais um desafio, né? Onde tem um texto bíblico que diz assim, basta ler as Sagradas Escrituras que já forma o corpo de Cristo. Não existe. Para formar o corpo de Cristo, como o apóstolo Paulo fala, tem que ser batizado num só Espírito e participar de um só pão. Né? Participar de um só pão. Então a igreja está presente no mundo inteiro. Essa igreja que você falou no seu comentário aí, a igreja de Cristo está espalhada pelo mundo inteiro. Veja, você está falando da igreja de Cristo. Ela está espalhada no mundo inteiro. Ela está, né, espalhada no mundo inteiro. Fala todas as línguas. Tem o mesmo credo, o mesmo batismo e o mesmo pão. Olha só que impressionante. Então você está falando da igreja de Cristo. A igreja de Cristo está em todos os continentes do mundo, está no mundo inteiro. E como eu disse, né, o protestantismo do Brasil, né, e dos outros países, cada uma igreja é independente da outra. Não tem nada a ver, nunca forma um corpo, nunca forma um credo junto. Nunca. Então, isso aí, meus irmãos, é só uma confusão do inimigo de Deus. Jamais, não é possível que você, em sã consciência, você que é teólogo, você que é bacharel, você que estudou, você que estudaram tanto, né, o protestantismo, os protestantes, alguns estudou tanto, mas não é possível de você não admitir um erro desse, tão grave. Nas Sagradas Escrituras, meu irmão, para formar um corpo, é um só batismo,
é um só pão. E isso aí só existe na Igreja Católica de Nosso Senhor Jesus Cristo. É a única que está presente no mundo inteiro. Como você disse, a igreja está espalhada no mundo inteiro, sim, mas essa igreja que está espalhada no mundo inteiro, esse corpo místico que está espalhado no mundo inteiro, é a Igreja Católica, a única de Cristo. É a única que forma um corpo. Né? Olha só que bacana a gente estudar a palavra de Deus com humildade, né, e com sinceridade. Como eu disse, né, se você tiver uma denominação protestante aqui em São José dos Campos, lá no Pernambuco, não existe, simplesmente não existe aquela denominação lá. Ninguém nunca ouviu falar naquela igreja lá. Se você batiza seu filho aqui em uma igreja, ou se você casa aqui em uma igreja, você vai lá para o norte e lá aquela igreja não existe mais. Ou aqui mesmo, né, na outra cidade vizinha, não existe aquela igreja, ninguém nunca ouviu falar. Não dá para acordar diante de tanta evidência de que o protestantismo é inviável. Uma igreja protestante aqui, às vezes você não vai encontrar ela nunca em outro lugar do mundo. E como é que você diz que a igreja está espalhada no mundo inteiro? É óbvio que você está falando da Igreja Católica, mesmo que você falou sem perceber. Mas a única igreja que está espalhada no mundo inteiro, que fala todas as línguas, é a Igreja de Cristo. É só pesquisar, mais uma vez aí, é só pesquisar qual é a igreja que está presente no mundo inteiro. E Jesus Cristo deixou claro nos evangelhos, né? É pelos frutos que os conhecereis. Ninguém fez mais do que Jesus Cristo. Se não quer crer em Jesus Cristo, crê na obra dele, criatura. Olha só, eu fico admirado, né, com essas criaturas. Olha, a Igreja de Cristo está espalhada no mundo inteiro. É aqui o corpo místico de Cristo. Essa igreja que você está falando aí é a Igreja Católica, não é outra. Não existe outra. O protestantismo, com milhares e milhares de denominações diferentes, com batismos diferentes, com um pão que não é a Eucaristia, que não tem sacerdote para consagrar, estão fora da salvação de Cristo. Não existe Eucaristia, simplesmente não existe o corpo místico de Cristo no protestantismo. Não é o corpo místico de Cristo de forma nenhuma. E muito menos está presente no mundo inteiro. Como eu já disse, né? Tem igreja numa esquina, que naquela mesma cidade não existe mais aquela igreja. Como é que você vai formar um corpo com isso? Tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. Então o protestantismo é extremamente, né, inviável. Lendo as Sagradas Escrituras apenas, todo mundo pode ler, mas a interpretação é diferente. E lendo as Sagradas Escrituras apenas não forma o corpo de Cristo. Para formar o corpo de Cristo é um só batismo e um só pão, como está escrito. E vocês não participam disso, né? Vocês romperam com a igreja. Então é isso, meus irmãos. É isso que me admira, né? É isso que a gente fica assim, admirado. Como é que os irmãos protestantes, que às vezes estudaram tanto, não percebem uma coisa tão clara diante dos seus olhos? Dentro de num quarteirão, 5, 6 igrejas diferentes. Sem vínculo nenhum com a igreja de Jesus Cristo, com a igreja dos Santos Apóstolos. Estão lá com a Bíblia na mão, fazendo a sua interpretação, batismos diferentes, não tem a Eucaristia. Qual o corpo que você está formando? Você que é protestante, qual o corpo que você está formando? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Capítulo 10, versículo 17. Sem contar que tem lá em Efésios também, né? Que há um só corpo, há um só batismo, um só Senhor. Sim, e há uma só igreja, um só credo. Né? Sim, para formar um só corpo. Cadê os teólogos, né, protestantes? Por que vocês não falam a verdade para o povo? O protestantismo forma que corpo? Que corpo é esse que o protestantismo forma? Repito. Onde é que está esse corpo presente no mundo inteiro? Com tanta divisão. Cada um ensinando uma coisa diferente. Então é isso aí mesmo, que eu quis partilhar com vocês nesse vídeo. Eu achei interessante esse comentário.
A igreja de Cristo está espalhada no mundo inteiro. O corpo místico do Senhor. Sim. É a igreja católica. É a única que está espalhada no mundo inteiro. É a única que prega o mesmo evangelho todo santo dia no mundo inteiro. É a única que tem o pão eucarístico, que forma o corpo no mundo inteiro. É a única. Simplesmente é a única, né? É irrefutável isso aí. A igreja de Cristo é irrefutável. A verdade não se contradiz, né, em canto nenhum. A verdade é uma só. Então é isso aí, meus irmãos, que eu quis mostrar para vocês nesse vídeo. Se você não é inscrito nesse canal, né, se inscreva, compartilhe aí com seus amigos. Muito obrigado e fique com Deus.